Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 25 de abril, e Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,96%, no momento dentro do leilão de fechamento, podendo alterar um pouco essa variação, mas brigando aqui agora com a resistência dos 65 mil pontos. O dia começou de forma negativa, mas reverteu já na primeira hora de pregão, vindo aqui para cima, fechando até para cima da máxima do pregão anterior, e agora o patamar, além desses 65 mil pontos, o patamar mais relevante de resistência, é esse patamar aqui na faixa dos 65.775 a 66.200. Ibov está dentro de um movimento de subida, mais fraco do que foi esse movimento de baixa. Da mesma forma pelo gráfico semanal, dentro de um movimento de subida, mais fraco do que foi o movimento de baixa. Então, enquanto não houver realmente o rompimento dessa região, ainda fico com a perspectiva de poder ter uma nova formação de topo abaixo desse nível de 66.200 pontos. E para isso a gente ficaria atento nessa questão que eu já comentei na última videoanálise, a questão das mínimas ascendentes aqui no gráfico diário. Olhando para os futuros, nos futuros não cheguei a fazer recomendação no pregão de hoje, olhando para o gráfico 60 minutos no mini índice, tivemos aqui no mini índice a saída de uma região bem pesada em termos de resistência. Então é o primeiro patamar mais relevante, saída dessa região aqui de resistência. Dentro dessa saída da região de resistência, será importante para o próximo pregão se pensarmos em ponta compradora a favor do movimento de alta do gráfico diário, que traga sinalização de alta no G60 após um movimento de recuo. Seria interessante acontecer algum movimento de recuo para se buscar a operação novamente na ponta compradora. Dependendo da forma como acontecer a sinalização aqui para baixo do G60 e o espaço para a região aqui de antiga resistência, que tende a funcionar agora como suporte, começando aqui em torno de 65.600 e se estendendo até na faixa de 65.500. Então, dependendo do espaço que tiver aqui no movimento para baixo até essa região aqui de suporte, seria o ponto de se avaliar a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora e de day trade. A partir do momento que se chegar aqui nesse nível, gerar sinalização de alta no G60, fica mais interessante para buscar a operação na ponta compradora de day trade. No dólar, o dólar no pregão de hoje abriu já com forte alta, a primeira hora de pregão foi muito forte para cima e novamente parou em cima do patamar aqui, olhando para a região dos triângulos simétricos, parou aqui no patamar de resistência, principalmente aqui na faixa dos 160, em torno ali dos 160 seria uma região mais pesada de resistência para o mini dólar até os 170, de 160 a 170 é o patamar mais importante em termos de resistência para o mini dólar. Mas o fato é que está dentro do movimento de subida que eu já comentei nas últimas análises, a perspectiva ainda é de estar dentro do movimento de alta, e a leitura do pregão de hoje que eu tenho é que a gente teve um movimento forte aqui para cima, está trazendo um movimento já de correção que está ficando bem travado aqui, gastando, vamos dizer assim, o tempo da correção do movimento forte de subida, e dentro dessa correção abre-se a perspectiva de poder romper para cima toda a região de resistência dos 160 a 170, ficando mais interessante para se trabalhar na ponta compradora após alguma sinalização justamente para cima dessa faixa de pontos que eu acabei de citar. Ganhando força aqui para baixo, ficaria atento para se buscar a operação na ponta vendedora para um possível fechamento desse gap, mas me interessaria um pouco mais dentro do cenário que eu já comentei do gráfico diário para se trabalhar na ponta compradora. Depois disso, vamos para as ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentando aqui uma alta mais forte de 2,07%. Observe como é que abriu o pregão para baixo, perdendo a mínima do pregão anterior, reverteu completamente para cima. Está dentro do seu movimento de alta, dentro do que eu já tinha comentado, está dentro do movimento de subida. Dependendo do que ela fizesse aqui para cima, ficaria atento mais para a ponta vendedora. Então, se essa ação chegar aqui no nível um pouco até mais acima, o próximo nível de resistência, que ficando na casa dos 14,37, depois mais relevante em torno de 14,50 a 14,70, essa região aqui mais negociada, seria algo interessante para se buscar a operação na ponta vendedora de um topo descendente em cima de PTR4, dependendo da forma justamente como ela chegar aqui neste nível. Na Vale 5, também abriu o pregão, já perdendo a mínima do pregão anterior, mas reverteu para cima, assim como a Petro, alta de 3,27%, está dentro de uma correção ainda dentro de uma tendência de baixa. Observando aqui, se a gente traçar uma linha de tendência de baixa, a Vale 5 já passa a cortar aí para cima essa linha de tendência de baixa. Logo, juntando com a informação ali de um início de um movimento de alta no gráfico semanal, se esse ativo, a partir desse movimento de subida, proporcionar um fundo ascendente no gráfico diário, seria interessante para se buscar a operação na ponta compradora de swing trade nas semanas aí, basicamente no decorrer do mês de maio,
observando justamente esse tipo de formação. Se o movimento perder força aqui abaixo desse nível aqui anterior de fundos anteriores, traz ainda a possibilidade de se trabalhar em algum tipo de venda de swing trade na Vale 5. Depois disso, então, vamos falar de outros papéis. Dentro do que aconteceu na primeira hora de pregão, principalmente nos futuros, isso me levou mais a encerrar as posições na ponta compradora, porque o futuro estava perdendo a mínima do dia, terminou revertendo completamente para cima, assim como a gente viu aqui, perdeu a mínima do dia anterior na Vale 5, perdeu a mínima do dia anterior na PETR4, enfim, foi uma movimentação diferente no sentido de volatilidade, abriu lá embaixo com a perspectiva de poder vir mais abaixo, e isso me levou a sair de algumas posições, na realidade das posições compradas que eu tinha. A primeira posição que eu encerrei, a posição aqui da HGTX3, encerrada essa posição quando estava aqui batendo acima até do fechamento do pregão de hoje, R$19,15, eu encerrei essa posição da HGTX3 com um ganho de 2,24%, isso na operação, e isso representando no capital total um crescimento de 0,36%. É um ativo que ainda traz a possibilidade de se buscar algo aqui mais para cima, de se ter algo mais para cima. O pregão de hoje tem uma chance de ser um pregão de correção da boa alta do pregão anterior, ou seja, abrindo espaço para mais um dia de alta, um pregão aqui para cima. Dentro dessa perspectiva, poderia trazer, dependendo da forma como sair do leilão de fechamento, a possibilidade de se buscar compra aqui no fundo ascendente do G60 a partir do próximo pregão. Seria uma das alternativas para uma operação mais curta em cima do papel. Lembrando que tem resistência bem significativa aqui no gráfico semanal, ela está trabalhando em cima desse patamar aqui de resistência, a mais alta aqui na casa dos R$19,42. Depois disso, JBSS3. JBSS3 eu encerrei também, todos os ativos que eu encerrei foi basicamente na abertura do pregão, praticamente na abertura, um pouco logo depois aí da abertura do pregão, avaliando o comportamento do preço logo no início. Encerrei a JBSS3 aqui com um leve ganho, praticamente no 0 a 0, mais 0,39%, mais 0,05% no capital total. Ela terminou fechando bem o pregão, ou seja, não confirmou que o índice estava fazendo, inclusive o Ibov abriu caindo de maneira até mais forte. Não perdeu a mínima do pregão anterior, a JBSS3 conseguiu aqui, está vindo para um fechamento até acima da máxima do pregão anterior, concretizando aqui um movimento de subida com alta de 2,05%. Para quem está posicionado, não seria mais interessante sair perdendo dessa posição, podendo trabalhar com stop acima dos R$10,25. Depois disso, o PSSA3, saída dessa posição basicamente no 0 a 0. Essa ação abriu aqui embaixo, foi lá em cima logo nos primeiros minutos, eu encerrei essa posição no 0 a 0, basicamente eu lanço aqui como perda. Então, uma operação aqui no 0 a 0 em cima de PSSA3, que as duas ações, a JBSS3 e a PSSA3, foram ações que não conseguiram gerar um primeiro candle ali com força, assim como aconteceu com a HGTX3. E também acabei influenciado pelo comportamento do intraday no índice futuro. Olhando aqui para a CESP6, recomendei venda hoje na CESP6 na perda da mínima do pregão anterior. Eu executei essa venda foi executada, só que dentro do que estava acontecendo na recuperação do próprio índice Bovespa e índice futuro ganhando bastante força para cima e uma chance dessa correção aqui, desse movimento de baixo, se estender um pouco mais ainda para cima aqui na questão do tempo, para se bater um pouco mais na questão de simetria em relação a esses movimentos, não simetria no preço de vir lá em cima, mas simetria aqui no tempo principalmente, traz essa possibilidade de se vender um pouco mais acima. Vamos ver como é que ela vai gerar aqui essa movimentação para cima, mas o fato é que eu encerrei essa posição com ganho de 0,28%, capital total mais 0,05%. Então foram essas posições em ações no pregão de hoje. A partir do próximo pregão ficaria atento aí, seja para a ponta vendedora, e tem algum outro ativo que eu separei para a ponta compradora, que eu comentarei ou passarei a recomendação na ponta compradora dentro do canal Dev Invest Pro. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.